que essas universidades também se tornem independentes, por exemplo, a Universidade de Rondonópolis, de Barra do Garças. Veja bem, eu diria que isso é uma tendência, no estado continental, que é o estado de Mato Grosso. Nós estamos em Cuiabá, temos um campo em Rondonópolis a pouco mais de 200 quilômetros, temos um no Médio Araguaia e outro em Sinop, que dista em torno de mais de 600 quilômetros. Então, por mais que nós queiramos dizer que estamos na era da informática, para alguém sair de um desses campos para vir para uma reunião, digamos, aqui do Conselho, ele tem que se deslocar 600 quilômetros. Eu dizia, e às vezes era mal compreendido como reitor, que é preciso entender que a Universidade Federal não é apenas a Universidade do Cuxipó, mas uma universidade espalhada em todo o estado de Mato Grosso. E eu dizia sempre o seguinte: se chegar alguém das unidades avançadas do interior aqui, tem prioridade nas agendas de quem já marcou de Cuiabá. Porque, para mim, um diretor, por exemplo, da engenharia, da tecnologia, ele atravessa o asfalto, passa de frente ao teatro e já está conversando com o reitor ou com a reitora. Mas alguém que está em Sinop ou alguém que está em Barra do Garça tem que se deslocar com todos os riscos inerentes, 600 quilômetros, e, portanto, em chegando a Cuiabá, teria que ter um tratamento diferenciado. Então, eu queria mostrar que há que se entender que a universidade não é só a sede. É a sede e é também, no mesmo nível, as unidades avançadas. E, portanto, é natural que as unidades avançadas cresçam, tenham uma identidade própria e cheguem, em determinado momento, a ter a sua independência. Então, portanto, eu defendo que os campos avançados possam crescer, se multiplicarem, se tornarem autônomos, se tornarem, inclusive, universidades, até para poder ter um espaço próprio junto no Ministério da Educação, no sentido de capitanear os seus recursos dentro da lógica que pretender naquela região. Então, não vejo que a divisão dentro do Estado de várias universidades federais seja um ponto negativo. Pelo contrário, acho que podemos ter no Estado, como é o nosso, mais de uma, duas ou três universidades federais. Claro, que falem entre si, que tenham projetos comuns, né, que não percam a referência do princípio que fomos todos gerados de um mesmo propósito, como a comunidade cuiabana, lá na época de 1969, entendendo a importância para a juventude e para o Estado de termos aqui um curso superior, ou termos aqui uma universidade, foram às ruas e conseguiram garantir no nosso estado, na nossa cidade, o embrião da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Então, não podemos perder essa referência, que nós somos resultado da visão de futuro da comunidade cuiabana. Essa visão pode estar presente em Rondonópolis, em Barra do Garça, em Sinop, e lá criarmos também as universidades federais com visão voltada para o regional, com capacidade de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, eu sou favorável que os campos possam crescer e se tornarem universidades federais independentes da Universidade Federal de Mato Grosso. O senhor se considera uma pessoa sonhadora? Eu me considero uma pessoa sonhadora. Eu acho que uma das formas de a gente estar sempre caminhando, olhando por horizonte, tendo utopias, é sonhar e acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor. Então, eu tenho sempre uma visão otimista em relação ao amanhã. Mesmo nos momentos de dificuldade, eu penso, pode ser melhor, depende da minha contribuição, depende da minha postura. Então, eu sou uma pessoa que acredita na utopia como sendo uma referência para que nós possamos estar sempre mirando dias melhores para a família, para a universidade, para a sociedade, para o mundo de maneira geral. Se o senhor tivesse que fazer um balanço sobre pesquisa e política pública no estado de Mato Grosso, como que o senhor vê a pesquisa e a política pública a partir
da Universidade Federal de Mato Grosso? Veja bem, eu vou começar a minha fala tentando dizer algo que eu acredito que precisa ser melhor implementado no país, e Mato Grosso não é diferente. Eu gostaria que as universidades públicas pudessem ter uma influência maior na formulação de políticas públicas. Eu gostaria que o Parlamento, o Congresso, na hora de aprovar as suas leis, ouvisse mais as universidades. Porque o resultado que nós temos aqui na extensão e na pesquisa, porque eu vejo a extensão, professor Fernando, como sendo uma via de mão dupla para a pesquisa. Se eu faço uma extensão em determinada comunidade, eu posso escolher temas lá ou encontrar temas que, voltando para a universidade, possam se tornar pesquisa. E resultados que possam ser convertidos em extensão. Então, eu entendo que a universidade como um todo, a universidade pública brasileira, tem um conjunto de informações fundamentais para a formação e formulação de políticas públicas. Infelizmente, na prática, a nossa influência enquanto universidade, enquanto detentores do saber, enquanto desenvolvedores de pesquisa, o avançado saber, nós não conseguimos ainda, por várias razões, interferir e influenciar na formulação de políticas públicas. Alguém pode dizer, mas as universidades precisam estar mais perto do setor produtivo. A universidade tem que estar mais perto da sociedade. Mas se as políticas públicas não incorporarem esse desejo, na hora de operacionalizar as ações, na hora de enviar os recursos governamentais, não necessariamente eles ficam dentro do que a universidade gostaria e apontaria para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa. Então, por exemplo, como eu falava há pouco, as universidades têm que estar junto do setor produtivo? Tem. Na busca de soluções criativas, na busca do avanço da tecnologia, na busca de novas patentes, mas não necessariamente dependente do setor produtivo. Ela tem que ser uma parceira do setor produtivo na busca do desenvolvimento do Estado, que não prevê ou que não deve prever apenas o avanço tecnológico, mas a melhoria da condição de vida da população como um todo. Então, eu comungo com aqueles que são resistentes a ter uma pesquisa que se volte única e exclusivamente para o setor tecnológico, sem se preocupar que esse avanço possa levar à melhoria na qualidade de vida das pessoas como um todo. Então, eu sempre entendo que no estado de Mato Grosso nós já avançamos muito em termos da pesquisa no sentido de ajudar o Estado a se desenvolver. Poderia ser maior essa contribuição se as políticas públicas incorporassem mais os conhecimentos e os resultados da pesquisa e da extensão na universidade. Isso vale para Mato Grosso, como vale para todas as demais regiões do país. E como anda no Brasil a relação ciência e tecnologia? Veja bem, ontem eu assisti uma entrevista e um cientista político colocou que um dos grandes desafios da presidente eleita é exatamente garantir conhecimento em ciência e tecnologia, porque no entendimento dele, não só não foi discutido esse ponto nos debates, na dinâmica da campanha, como o país precisa investir fortemente em ciência e tecnologia, sob pena de ficar sem um contingente de pessoas capaz de fazer com que a ciência e a tecnologia avancem. Então ele apontava, e eu concordo, que um dos desafios que a futura presidente tem pela frente é garantir que a ciência e tecnologia no país avance e avance mais rapidamente. Não só no que se refere à produção de artigos científicos, de teses, de dissertações. Isso é importante, que a gente cresça, porque é aí que a gente vai conseguir divulgar os nossos conhecimentos. Mas é, sobretudo, também em patentes, para que a gente possa agregar à matéria-prima que nós temos valores. E com isso a gente poder ser mais competitivo em termos de produtos, ser mais competitivos em termos de mercado. Então eu diria, e concordando com essa fala do cientista político, um dos desafios é investir fortemente em educação e na área da educação em ciência e tecnologia.
Como aluno de graduação, o senhor chegou a participar de centro acadêmico? Eu tive uma oportunidade ímpar. Primeiro eu diria, eu não participei de nenhum centro acadêmico, porque naquela época a gente vivia sob o regime de seção, sob o regime militar, que era difícil a gente se reunir sob pena de um de nós sumir por alguns tempos ou até sumir mesmo. Né? Não era permitido que houvesse esse livre conviver de centro acadêmico. Embora tivéssemos o centro acadêmico, mas com raríssimas exceções, eram centros acadêmicos com atuações mais voltadas para aquele cotidiano simples, sem muita polêmica, sem muito questionar o poder constituído. Né? Uns por receio, poucos, e a maioria porque foram criados dentro do regime autoritário e, portanto, viviam enquadrados naquele mundo ali. Né? Ouvia o que o partido queria, o que o governo queria, lia o que o governo queria, à exceção do Pasquim, que à época era o que fazia o confronto às ideias vigentes do governo. Mas como nós somos um país onde poucas pessoas leem, não só hoje como na época, nem todo mundo acompanhava os documentos, a leitura que confrontava o regime autoritário no sentido de ter abertura no país, de ter liberdade de expressão, de poder ter consciência de um conjunto de atrocidades que ocorria no país. Eu tive uma característica interessante. Fui criado dentro do regime autoritário, então eu até diria que eu tinha contorno de uma pessoa enquadrada, que alguém poderia dizer alienado politicamente. No entanto, desde a época do ginásio de aplicação, lá nós tínhamos aulas sobre política. Então ali, alguns colegas se tornaram militantes políticos arrojados. E eu, por ser amigo deles, ia junto. Então eu terminei sendo parte daquele conjunto de alunos que tinha uma voz diferente, né? Que tinha uma fala contrária ao que estava exposto. Então eu diria que, por conta desse convívio com alguns colegas, dois deles muito atuantes, eu consegui ter uma atuação durante a graduação que eu me distanciei daquele pessoal que ficava mais enquadrado, dizendo amém a todas as questões, e consegui me posicionar em fóruns, em locais contrários ao que estava ocorrendo. Mas era um período muito difícil para a mobilização estudantil livre. Os cargos que o senhor ocupou na Universidade Federal do Mato Grosso foram todos eletivos? Foram todos eletivos. No entanto, a primeira vez que eu fui chefe de departamento de engenharia elétrica, a época foi por indicação do reitor Gabriel. Até porque tinha tão poucos docentes no departamento que não justificaria uma eleição. Né? Deviam ter, no máximo, 4 professores à época. E como eu estava aqui desde o princípio, o reitor achou por bem que eu poderia ficar à frente do departamento. Outras vezes que assumi o departamento já foi por processo eletivo. Né? Então tive a oportunidade de ser chefe do departamento, subchefe do departamento, vice-coordenador do antigo CCET, que é o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Tive o privilégio de ser o primeiro diretor da Faculdade de Tecnologia. Fui também pró-reitor de planejamento da universidade e, finalmente, com muita honra, reitor da universidade de 96 a 2000. O senhor acredita no planejamento? Acredito fortemente no planejamento. Sobretudo porque entendo que você não pode fazer as coisas sem ter prioridades. Você tem, mesmo em períodos com muito recurso disponível, mesmo em períodos com pouco recurso, acho que o planejamento lhe dá um horizonte de qual é a melhor forma de aplicar os recursos, de qual é a melhor forma de você encontrar menos adversidades ao longo do caminho. Das vezes que tive a oportunidade na instituição de tentar fazer um planejamento, o fiz. Como pró-reitor de planejamento, nós tentamos incrementar um planejamento estratégico na universidade e como reitor da universidade também tentei fazer
um planejamento estratégico envolvendo todos os professores, todas as representações constituídas no planejamento, porque acredito fortemente no planejamento estratégico, seja para a universidade, seja para qualquer outra organização. A divisão de Mato Grosso foi algo que impactante, foi uma surpresa, e a universidade já vinha caminhando. Então, esse caminhar da universidade e o depois também contribuiu para nos preparar para essa nova fase? Sem dúvida, Fernando. Eu costumo dizer, e gosto muito de dizer, o seguinte: existem 3 eventos históricos que moldaram o Mato Grosso que nós temos hoje. São os 3 mais importantes eventos históricos: a criação do Estado, a criação da nossa universidade e a divisão do Estado. Sem diminuir nenhum outro evento importante que tenha tido, mas esses 3, para mim, são fundamentais para entender Mato Grosso de hoje. E, obviamente, a universidade contribuiu de forma inegável, porque naquela época ela era a única universidade do Estado. Não só federal, mas a única universidade do Estado. Hoje nós temos outras universidades que também contribuem para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Mas naquela época a universidade, com o seu pessoal, com as pessoas que passaram a vir para Mato Grosso em função da universidade, foi fundamental para garantir que a divisão tivesse o êxito que teve. Claro que não foi unicamente por conta da universidade, mas ela foi fundamental. Se você pegar na história, vários professores tiveram atuação forte no executivo, no legislativo, no judiciário, nesse novo momento impactante que foi a divisão do Estado de Mato Grosso. O senhor acredita em desenvolvimento ou desenvolvimento é um mito? Ou qual tipo de desenvolvimento o senhor acredita para o Brasil? Eu acredito que se tem que perguntar que tipo de desenvolvimento você deseja. Tá? Dependendo da sua leitura ideológica, política, enfim, pessoal, você tem o seu desenvolvimento. Alguns entendem desenvolvimento como concentração de renda. O país cresce, cresce e a renda vai ficando, como é hoje, em torno de 10% da população. Eu prefiro entender que desenvolvimento é você dar às pessoas, ao cidadão comum, melhores condições de vida. Condição de um emprego, condição de uma renda digna, condição de acesso à saúde. Então, o país tem muito ainda para se desenvolver. Por exemplo, isso não foi colocado de forma clara no debate recente que tivemos para a presidência da República. Mas cerca de 50% das residências no país, hoje, não tem saneamento básico. A quantidade de doenças, de óbitos, sobretudo de crianças, em função disso, é enorme. Eu fiz uma conta recentemente para um artigo que eu publiquei em circulação local, que era uma curiosidade que eu tinha. Quantas crianças no Brasil morrem por dia por conta da fome, por conta da miséria, por conta da falta de saneamento básico? 165 crianças por dia, dado atualizado. Então, eu não posso dizer que um país é desenvolvido se permite que, por ausência das políticas públicas básicas, eu permito que 165 crianças venham a óbito por dia. Então, o desenvolvimento que eu gostaria de ter era um conjunto de políticas públicas que fizessem com que essas questões fossem resolvidas. Saneamento básico, condições de saúde, educação, empregabilidade, salários. E quanto a isso, o país já caminhou bastante, mas tem muito ainda para caminhar. A nossa expectativa é que os governantes da vez e os futuros possam, de fato, investir notadamente em diminuir, se não, quem sabe, sendo utópico, acabar a miséria no nosso país. Então, portanto, o desenvolvimento que eu almejo, que eu defendo, é aquele que, mesmo que não torne o país um grande país, mas que torne uma grande nação vivendo de forma digna. Sobre a educação superior, ontem e hoje,
Qual a sua opinião? Ela teve uma transformação muito grande? Como anda a educação superior no país? Veja bem, eu diria que a educação no país tem caminhado no seu ritmo esperado. A universidade tem crescido não só na graduação, mas também na pós-graduação, com bons programas de doutorado, com bons programas de mestrado e com um número incalculável de cursos de graduação consolidados. Então, eu diria que hoje, o nosso ensino superior é maior, é mais qualificado, tem uma excelência melhor em termos de quadro de pessoal, em termos de pesquisa, em termos de publicações, em termos de penetrar nas demandas do desenvolvimento do país do que no passado. Eu até diria que isso é uma tendência natural. Quanto mais o país investir em educação, em todos os seus níveis, tanto mais verdade será dizer que o país terá melhores condições de desenvolvimento naquela ótica que eu me referia anteriormente. Então, a minha expectativa é que mais e mais a educação em todos os seus níveis possa ser valorizada no país. Desde o professor da escola primária até o professor do doutorado, com condições, com bons salários e com possibilidade de uma qualificação continuada. Acredito que o caminho para a solução de inúmeros problemas do país é investir na educação. Não fazê-lo é consolidar um conjunto de dificuldades que nós temos no dia a dia do Brasil. O senhor acredita, ou gosta, ou tem acompanhado o trabalho da educação à distância? Sim, tenho acompanhado dentro das possibilidades que tenho de ter acesso às informações. A nossa universidade, como você bem sabe, através da nossa experiência do UNIAD, é uma das referências, se não internacional, eu até diria nacional e também internacional. A nossa experiência em termos de material, em termos de pessoal qualificado, em termos do quanto de professores nós já qualificamos através do ensino à distância e do potencial que tem